As redes sociais estão inundadas por um conjunto de comunidades que defendem abertamente práticas misóginas e a valorização do homem a partir da violência e da dominação. É a chamada machosfera, um espaço que reúne milhares de usuários pelo mundo, disseminando ataques às mulheres e vendendo a falsa imagem de homens bem-sucedidos a partir da riqueza e do comportamento religioso e conservador. Os grandes expoentes da machosfera vendem cursos de desenvolvimento pessoal masculino e controle emocional, associando o valor do homem à aparência e controle das mulheres. É o caso dos Red Pill, Incel e MGTOW, sigla em inglês para homens seguindo seu próprio caminho. Um dos pontos centrais desses grupos é atacar o feminismo, tratado como um movimento que desvirtua a sociedade e traz o enfraquecimento do homem. Os grupos masculinistas também fazem apologia ao racismo, homofobia, transfobia e defendem dogmas religiosos diretamente ligados à extrema-direita. Sexta-feira, 24 de abril de 2026. Sou a Gabriela Varela, esse é o podcast Detalhes, e aqui mais Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a Gabriela Varela, está começando o videocast em Detalhes, aqui no ICL Notícias. De segunda a sexta-feira, a gente analisa uma temática, uma notícia importante no momento, nesse caso, uma pesquisa importante. A minha convidada é a Julie Ricard, que é pesquisadora do Desinfopop, é o Laboratório de Estudos sobre Desordem Informacional e Políticas Públicas da FGV. Julie, bem-vinda. Prazer te receber. Obrigada, Gabi. Obrigada pelo convite. Olha, eu já vou começar trazendo um aspecto. Você coordena uma pesquisa analisando mais de 7 milhões de conteúdos no Telegram ao longo de 10 anos. É bastante coisa. O que você observa sobre esses grupos que agora a gente chama de machosfera, né? O que leva esses homens a entrarem nesses grupos, a procurarem esses grupos? São homens ressentidos? O que eles encontram? Que tipo de acolhimento que passa por esses grupos? Eu acho que você falou duas palavras-chave para entender esses homens e esses grupos, que são frustração e acolhimento. E o que a gente percebe é que na machosfera tem diferentes centros de interesse que vão juntando as pessoas, desde o que eles chamam de assuntos ou coisas de homem. Então, às vezes, estão lá discutindo questões relacionadas a fitness, às vezes a criptomoedas, tem alguns movimentos sobre como melhorar como homem, inclusive aqueles que chamam NoFap, não sei se você já ouviu falar, de retenção seminal. Então, que ensina os homens, através de desafios, cursos, a deixar a pornografia e a masturbação para reencontrarem sua energia masculina. Enfim, vem todo com toda uma narrativa, assim, né? E também tem os grupos mais explicitamente Red Pill, Incel, tem os grupos explicitamente misóginos ou de guerra cultural. Então, a machosfera, ela é complexa. Ela é atravessada por diferentes temas e o que eles têm em comum é que esses homens estão encontrando ali um espaço onde podem ventilar suas frustrações de forma bastante violenta, às vezes, não sempre, mas chegam a ser de forma violenta, e traduzem aquilo em alguma busca de resposta. Tem um pertencimento, então, nesses grupos. Com certeza, tem uma construção de identidade e um pertencimento, e o que eles têm em comum é culpar as mulheres pela situação na qual eles se encontram. São homens que estão frustrados com os seus padrões de relacionamento, com a pressão de padrões de beleza da sociedade sobre eles, que agora incide mais sobre os homens. Antes a gente sempre falou sobre isso, né? Feministas, movimento feminista, criticando os padrões de beleza que são muito duros para as mulheres. E agora os homens estão sentindo mais isso. E alguns movimentos, que nem o Lux Maxim, eles ilustram, né, essa pressão. Eles estão lá criticando isso também, porque, claro, né, o patriarcado oprime a todos, não só as mulheres. Mas em vez de entender isso como um problema de sistema, eles culpam as mulheres. Eles exaltam o ódio contra as mulheres. E aí é onde fica muito perigoso, né? Porque uma coisa é você ter frustrações com a sociedade atual, todos temos.
Outro é você expressar isso de forma violenta, com apologia à violência, às vezes com apologia a controle reprodutivo, a extermínio. Tem algumas mensagens que são abomináveis, assim, que a gente encontra nesses grupos. E como é que essas mensagens… tem mensagens, assim, que são mais abomináveis do que outras? Algumas que não têm esse tipo de acolhimento no grupo? E eu também te pergunto, assim, são muitos anos olhando, né? Essas trocas, muitos grupos diferentes. O que te surpreende dentro desse contato? É uma ótima pergunta. O que mais me surpreendeu quando eu comecei a entrar nesses grupos foi a sobreposição de ódios. Eu esperava já encontrar ódio contra as mulheres, misoginia, né? A gente mapeou esses grupos porque alguns deles se autodenominam como mulheres kkkkkk, né? Então, são grupos que você sabe que você vai entrar ali e encontrar meme, piada, supostamente piada, né? Mas elementos violentos contra mulheres. Eu não tinha antecipado tanto todas as outras formas de ódio. Ódio racista, ódio de classe, ódio contra pessoas trans e LGBT, a gente já antecipava mais, né? Mas também ódio contra eles mesmos. E eu acho que isso foi o achado que mais me surpreendeu. Porque ao mesmo tempo que eles estão destilando ódio contra mulheres, tem alguns memes, tem algumas colocações em que eles mesmos se identificam como incel ou como, às vezes, truecel, que na escala deles tem um valor sexual de mercado, usando aspas aqui, que é a linguagem deles ainda menor que os incels, né? Então eles são mais feios. No meme ele aparece como quase um monstro, assim, né? Ilustra muito. Ou compartilhando uma letra de música, dizendo isso aqui é o hino do truecel. É uma letra em inglês que fala de estar sozinho, da dificuldade de estar no mundo, da solidão, da tristeza. Então tem vários elementos assim que você percebe realmente um ódio contra o que você é, né? O que você representa. E eu achei aquilo muito, muito denso. Não num sentido assim de querer passar pano, né? Mas de entender mesmo o que tá acontecendo. E de ter até um certo nível de empatia, né? Falando, olha, existe aqui um problema, existe aqui uma frustração real desses homens. A gente não pode negar isso. Agora, é inadmissível que as mulheres sejam culpadas por isso, obviamente, né? Que é o que tá acontecendo. Por que as mulheres se tornam um bode expiatório dos homens? É uma solução muito fácil. E muito simplista. E aí isso tudo termina se acompanhando com o quê? Com pregar um retorno a relações tradicionais. Em vez de vir numa perspectiva de vamos discutir o que seria uma masculinidade positiva, eu acho que a gente precisa ter essa discussão, né? Mas vem num sentido de dizer, não, o bom eram as relações como elas eram antigamente. Por quê? Porque os homens tinham mais privilégios. Claro. Ninguém quer perder privilégio. A realidade é difícil perder privilégio. A frustração é justamente a conquista das mulheres ao longo do tempo, enfim, Sim. A independência, essa sensação de não precisam mais da gente, né? Exato. Eu era o provedor e hoje qual é a minha utilidade? É meio esse o raciocínio, né? Não estamos dizendo que a gente concorda, mas passa por aí, né? Passa por aí, com certeza. Os homens, eles perderam uma série de privilégios que eles tinham pelo fato das mulheres estarem mais dependentes ou submissas a eles antes, né? Hoje em dia as mulheres têm muito mais poder de barganha, têm possibilidade de escolha. E então elas estão vivendo a vida delas, né? O homem tem que, de fato, aportar alguma coisa. Ele não pode se conformar em só ficar esperando sair da tutela da mãe e passar pra tutela de uma esposa, né? Que vai cuidar dele. Então, isso vem com um questionamento que é necessário. Só que os homens nunca foram ensinados a se questionar realmente, né? Isso é todo o processo de socialização de gênero, que vem desde a infância. Como mulheres, a gente desde sempre é ensinada a pensar nos outros. Pensar como as nossas ações afetam os demais. A se questionar sobre o nosso lugar, né? De forma cruel, às vezes, né? Os homens não tanto. Ou quase nada. Então, quando chega o momento deles se questionarem, eles não sabem. E aí, terminam entrando nesses grupos e encontrando soluções simplistas e odiando as mulheres. As mulheres não são as culpadas dessa situação deles, né? Isso é muito bom que você traz e acho que não tem como a gente não falar sobre a questão da educação, que é anterior. A gente vai falar sobre esse projeto de lei sobre equiparar, né, a misoginia ao crime
de racismo, mas também tem o braço da educação, que eu acho que está muito ligado a essa sua fala, né? As mulheres são forjadas nessa matriz do cuidado, o homem em uma matriz da violência, né? Como que isso está ligado a essas frustrações masculinas que você observou nesses grupos, né? E passa por uma necessidade de educar meninos, adolescentes, olhando para isso, né? Desconstruir essa socialização masculina. Com certeza. Essa é a chave da questão, se a gente quiser olhar para a raiz do problema, né? Obviamente, o que está ocorrendo agora em termos de movimentação legislativa é fundamental também. A gente não tem até hoje na legislação brasileira uma definição unificada de misoginia. É muito importante a gente ter uma definição unificada de misoginia. Até quando a gente for cobrar as plataformas de fazer a devida moderação, para ter uma devida implementação do dever de cuidado, né? Com temas relacionados à violência contra mulheres, entre outros, a gente precisa ter uma definição do que é misoginia. Que não é tão... Tem alguns aspectos da misoginia que são muito óbvios, né? São quando é uma apologia à violência, quando for uma mensagem que diz aqui, entre aspas, é mulher de esquerda, pode bater. Isso é muito obviamente misoginia, né? Até aquela trend, treinando caso ela diga não, era bem explicitamente misógina. Foi muito forte. Eles falaram o quê? Que era piada, que era uma brincadeira. Mas era uma apologia à violência. Então, nesses casos mais óbvios, a gente consegue até categorizar de forma mais simples. Mas e aí, quando começa a usar humor, né? Um meme, falar nas entrelinhas. A gente precisa entender a misoginia como um contínuo, com expressões mais fortes, mais explícitas e outras menos. Mas para isso a gente precisa construir um entendimento público legal do que é o fenômeno. Então, esse processo na Câmara é muito importante. E por isso também eles, né, um grupo de deputados cabeçados pelo Nicolas e outros deputados de extrema-direita estão ativamente tentando barrar esse PL, né? Mas voltando à questão da educação, a gente precisa entender que os homens têm de fato, é legítima essa discussão sobre que masculinidades nós queremos hoje. Que masculinidades têm que ser construídas hoje. O problema é que quem está ocupando esse espaço hoje são justamente os homens que estão pregando o retorno à masculinidade como ela era antes, né? O curso do Juliano Casarré, que tá fazendo tanta uê, é um grande exemplo disso, né? É um curso para, entre aspas, homens enfraquecidos. É o nome desse curso, né? Que foi lançado agora. Então, essa perspectiva, né? Se a gente não ocupar esse espaço para construir masculinidades positivas, quem vai continuar ocupando o espaço para reconstruir masculinidades que a gente passou décadas tentando superar, vão ser esses discursos. Até porque esses conteúdos são monetizados, né? Você falou uma coisa que é muito interessante, que era uma brincadeira, né? O que você faz se ela disser não, né? Que foi aquela trend que viralizou. Essa construção também é muito pedagógica, né? Quer dizer, quando você aprova uma lei, ela precisa ser introjetada também no consciente daquela sociedade. Então, quando você transforma o racismo, né, numa lei, as pessoas, hoje, elas sabem, olha, Sim. Se eu, enfim, disseminar discurso de ódio contra pessoas negras, indígenas na internet, eu posso estar cometendo um crime aqui, né? Eu estou cometendo um crime. Sim. E passa pelo entendimento também de você entender, não é uma brincadeira. É uma lei agora. Né? Então tem um caráter bastante pedagógico também o tempo de implementação dessa lei. E aí é um passo ali que do ponto de vista civilizatório é importante também. Com certeza. A gente precisa deixar muito explícito como sociedade que a misoginia não é tolerável. Da mesma forma que o racismo não é tolerável. E isso é o que vai permitir a gente também ir colocando esses limites, né? Então, ao mesmo tempo que a gente precisa, de fato, acolher essas frustrações dos homens, né? Entender que eles estão procurando sua nova forma de existir nessa sociedade e entender também como a gente vai construir essas masculinidades positivas, a gente precisa colocar esse limite. Falar, não será tolerado de forma alguma a expressão das suas frustrações pela violência contra as mulheres. Até porque as mulheres não são as culpadas dessas frustrações que vocês estão sentindo, né? E aí redirecionar também, eu acho que a gente tem uma oportunidade aqui de redirecionar essas críticas para entender os problemas dos sistemas nos quais a gente vive.
E tanto o sistema patriarcal como o sistema capitalista, né? Tem muitas dessas frustrações dos homens que passam pela questão econômica, que está muito relacionada com o fato deles serem historicamente, né, os provedores. Não são mais, então eles perderam também esse espaço. O que resta, esses homens, eles sentem que perderam espaço, né, de ser o provedor econômico. Estão perdendo espaço no ambiente profissional. Não estão perdendo espaço, né? Estão dividindo espaço, mas eles sentem que eles estão perdendo espaço. Resta recorrer à violência. Porque no plano físico, eles continuam sendo mais fortes que as mulheres, né? A gente pegar a média das mulheres versus homens, assim, existem diferenças, né? Que a gente sabe que existem fisicamente. Então, o fato de recorrerem à violência é uma forma muito simplista de lidar com o problema. Que é muito mais complexo, que não vai resolver nem pra eles, nem pra gente, né? Aliás, tem uma virada, né? Uma tentativa de virar esse discurso que eu percebo aqui, enfim, são muitas camadas, né? E a gente já está entrando na questão política também, como a extrema-direita está atrelada a isso. E eu ouvi até de uma parlamentar da extrema-direita, que é a Júlia Zanatta, querendo reverter, incluir pontos ali na Lei Maria da Penha para mulheres que supostamente, né, fazem denúncias falsas de violência doméstica, e tem esse discurso também dizer, os homens estão matando mais porque eles estão oprimidos. Mas como se fosse uma justificativa e não entendendo a raiz desse problema, né? Exatamente. Que bom que você trouxe a questão da Lei Maria da Penha, porque assim, em todos os grupos aparece muito menção à Lei Maria da Penha. Infelizmente, numa perspectiva de deslegitimar a lei, justamente com esse discurso de, tem muitas denúncias falsas. Agora as mulheres usam a Lei Maria da Penha para fazer o que elas quiserem, né? Não precisa nem apresentar uma prova. Esse é o discurso deles, que é completamente falacioso, né? É um instrumento de proteção às mulheres, inclusive reconhecido internacionalmente. É uma das melhores legislações que existem no mundo contra a violência doméstica. Mas ela é completamente deturpada. Até a figura da Maria da Penha, né? Foi até a própria deturpada. Figura. Sim, com certeza. Com base em desinformação. Claro. Porque apresentam o mesmo discurso que o marido dela apresentou na defesa dele, né? Então, para o qual teve uma devida investigação, longa inclusive. Agora isso é apresentado num documentário do Brasil Paralelo como sendo uma realidade, né? Então falam, nossa, imagine, o caso que deu nome à lei é falso. Claro que todos os casos demais são falsos, né? Claro que é um instrumento de opressão aos homens. Esse é o discurso que existe nesses grupos. E aí isso também extrapola para as outras medidas de proteção contra mulheres. Medida de proteção das mulheres, né? Então, é perigoso essa leitura que eles fazem, que é uma leitura quase conspiracionista, né? Do aparato legislativo, do Estado, da sociedade estarem oprimindo os homens em favor das mulheres, estarem perseguindo os homens. E isso justifica na narrativa deles, né, no discurso, que eles se defendam, inclusive pela violência. Então, é toda essa lógica completamente distorcida que é apresentada para socializar, né, essa sensação de nós versus elas. E aí, a gente tem cortes que viralizam nas redes sociais. Então, a machosfera é um negócio lucrativo também, monetizado. Aliás, nesse projeto, que agora está na Câmara dos Deputados, né, mas que já foi aprovado no Senado, tem um aspecto ali que fala especificamente sobre ganhar dinheiro com esses conteúdos. Então, para conectar com aquele tema que você trouxe do Juliano Casarré, esse ator que lançou o curso agora voltado para o que ele chama de homens enfraquecidos, né? Eu pensei nessa categoria que você mapeia dentro da pesquisa também, que é o do autoaperfeiçoamento masculino. Né? Se você puder explicar também, acho que é interessante. Sim, essa categoria tem muitos grupos daquele movimento que eu mencionei no começo, o NoFap, né? Que é o movimento de retenção seminal, que é uma importação dos Estados Unidos. E que prega que os homens vão reencontrar a energia masculina deles se eles deixarem a pornografia, deixarem a masturbação. E principalmente que faz o quê? Vende curso, vende desafio, vende mentoria para os homens conseguirem aperfeiçoar essa prática. Então tem algumas comunidades com mais de 7 mil pessoas que se juntam, né? E que são
coordenadas por um influenciador que vende esse tipo de curso. Isso no Telegram, né, em que a proposta é você monetizar a comunidade em si, né? Não é tanto uma plataforma que é mediada por publicidade como as demais. Mas se você olhar no Instagram também, tem uma série de influenciadores que conversam com essas frustrações dos homens, que também estão lá fazendo discurso misógino, também vendendo curso. No final de cada vídeo e clique no link na bio e acesse o meu curso, aprenda a ser um homem de verdade, etc. Que falam com mulheres também, né? Que vendem cursos para as mulheres conseguirem se relacionar com os homens hoje em dia. Inclusive aquele Café com Seu Pai, né? Que também estava recentemente na mídia. É uma das propostas, né? Explicar para as mulheres, supostamente, como elas devem se comportar. E aí vai com uma série de discursos bastante misóginos sobre comportamento sexual, como se vestir, todo esse tipo de comentário que a gente conhece, né? Para conseguir, supostamente, entrar numa relação com o homem. Então, tudo isso é altamente monetizado de um ponto de vista de venda de curso, né? Então, eles criam uma comunidade, mas também é monetizado das outras formas que a gente conhece nas redes, quando esses conteúdos têm mais visibilidade, geram mais engajamento, geram mais seguidores. Isso tem uma série de, né, vertentes aí que a gente conhece. E o que a gente percebe é que quanto mais extremista, né, mais simplista também for esse discurso, mais ele vai gerar engajamento. Isso é uma coisa que funciona de forma muito semelhante à desinformação, né? Tem muitos estudos que mostram que a desinformação circula mais rápido do que informação verídica. Por quê? Porque ela tem esse caráter emocional, esse apelo, né, que gera engajamento. E a gente sabe, agora até de documentos vazados das plataformas recentemente, que nessa corrida pelo aperfeiçoamento dos algoritmos, as plataformas tomaram a decisão de deixar esse conteúdo meio borderline, assim, correr solto. Porque ajuda a aperfeiçoar o algoritmo e ajuda a melhorar, né, a entrega e o engajamento dos conteúdos. Então, as plataformas lucram com a misoginia, obviamente. E esse é um dos problemas. E isso também é uma das razões pelas quais uma legislação para com as plataformas é fundamental. Porque se a gente deixar isso só para a boa vontade delas, a gente nunca vai ter uma moderação suficiente desses conteúdos. Eu fico até pensando, é muito importante você trazer essa questão das plataformas, porque eu fico pensando no período eleitoral que a gente tem agora, já está acontecendo, Sim. né? E no quanto essas lideranças desses grupos, essas figuras masculinas, enfim, elas podem ganhar e já estão ganhando capilaridade com esses cortes. Tem muitos podcasts, inclusive, que chamam parlamentares para falar nesses espaços, e aí esses cortes viralizam, enfim. Isso pode impactar, você explicou muito bem, né? Em fake news. Eles caminham juntos, muitas vezes. Não, com certeza. E a gente vê também que a própria machosfera discute política. Então, no nosso último estudo, a gente fez um levantamento só com os nomes Lula e Bolsonaro. Ótimo. Mais de 15 mil menções nesses 85 grupos. Só esses dois políticos. Aí a gente foi ver, né? Isso é quantitativo. A gente foi ver qualitativamente o que é dito sobre esses nomes, sobre essas figuras. Como eles enxergam essas figuras. Exato. E é muito interessante ver que eles utilizam a própria gramática da machosfera para qualificar, já seja um político que eles apoiam ou um político que eles rejeitam. Então, vão usar os conceitos de incel, vão usar as referências sobre o que é ser um homem de verdade, um homem alfa versus um beta. Tudo isso para fazer essa leitura política. Então, a machosfera, ela discute, claro, temas relacionados à masculinidade. Ela inclui mensagens de ódio. Mas ela também discute outros temas, inclusive políticos. Então, é um grupo ali que está muito pronto para ser instrumentalizado politicamente. E o que a gente fez também nesse estudo foi entender quais eram os temas centrais, né? Nessa construção ideológica que ocorre. Por mais que a machosfera não seja 100% bolsonarista, a gente inclusive encontrou mensagens de apoio a Bolsonaro, mas encontrou mensagens que rejeitam Bolsonaro também. Tem um aspecto anti-sistema, anti-institucional muito forte na machosfera, que condiz até com essa abordagem meio conspiracionista que eles têm. Apesar dela não ser, digamos, 100% bolsonarista, vários aspectos da sua ideologia sobrepõem com a ideologia de extrema-direita no Brasil. Então, tem uma questão de hierarquia de gênero muito forte.
Tem uma questão de ódio contra outros grupos, que é também muito forte, muito excludente. Existe um discurso anti-esquerdista explícito. Existe um discurso de guerra cultural. Então, são vários aspectos, até sobre questões relacionadas à segurança, que a gente consegue perceber esse alinhamento com a ideologia de extrema-direita. Então, isso é muito preocupante também pensando no contexto atual, né, de eleições próximas. Quando a gente vê a movimentação de alguns políticos sobre os temas, por exemplo, sobre o PL da criminalização da misoginia, a gente entende também que tem aí um interesse eleitoral de cooptar, né, esses grupos que já vão alinhando o discurso. Isso é muito interessante. Você falou sobre essa identificação, né? Outra coisa que vocês chamam a atenção nessa pesquisa é que a misoginia ela não aparece sozinha. Raramente isso acontece. Então tem racismo, tem LGBTfobia, tem ódio de classe também. Enfim, é uma gramática comum, digamos assim, né? Com certeza. E aí, o que é mais preocupante... Tudo isso é preocupante, na verdade, né? Mas quando você junta todas as peças desse quebra-cabeça, você percebe que está sendo construída uma visão de mundo que é terrível. Mais excludente, né? Muito excludente, super hierárquica, né? Ao criticar é uma palavra leve, né? Mas ao propagar esse discurso de ódio contra todos esses grupos, o que esses homens fazem é se colocar quase que moralmente acima deles, né? Então eles criam essa hierarquia. Nós somos melhores, nós somos superiores, né? Nós estamos sendo perseguidos. Então, esse jogo, né, de identidades de nós versus eles, que é o que mais ajuda a consolidar também identidades, a gente sabe, historicamente, que pode levar a situações muito perigosas, né? Então, é isso que a gente tenta mostrar também com esse último estudo. A gente não está falando só, entre aspas, de misoginia. Misoginia já é demais, já é mais do que a gente deveria estar tolerando em 2026, né? Mas, para além disso, a gente está falando de muitas outras formas de ódio atravessadas e de uma visão de mundo que está se construindo que é extremamente preocupante, extremamente perigosa. E é assim que a gente precisa entender a machosfera para tomar ela com a devida seriedade. Julie, um prazer te conhecer e te receber aqui. Obrigada por esse tudo também e por vir aqui compartilhar com a gente. Eu que agradeço o convite, Gabi, foi um prazer. Até a próxima. Até. E eu quero convidar você que está me acompanhando. Hoje é sexta-feira, então a Revista Liberta está saindo do forno. A gente tem artigos toda semana aprofundando temas importantes. Um deles, aliás, eu escrevi um artigo faz poucas semanas sobre esse tema que a gente está discutindo aqui no Em Detalhes. Então, se você quiser se aprofundar, se você quiser ler, eu te convido. O título desse artigo, para você poder procurar dentro da nossa Revista Liberta, é Quem está ensinando os nossos meninos a odiar? Falando sobre essa construção da masculinidade, sobre esses grupos justamente de discurso de ódio e red pill. Então, a gente continua essa conversa também na Revista Liberta. Semanalmente tem colunistas que são fixos, como Leandro Demore, por exemplo. Tem também a Márcia Tiburi, que escreve artigos, Adriana Ferreira, o professor Castro Rocha. Você pode encontrar semanalmente artigos importantíssimos. Tem a reserva exclusiva também, que traz bastidores da nossa política, dos nossos movimentos em Brasília. Então, vale a pena acompanhar, assina a Revista Liberta. Toda semana é a sua leitura a partir da análise política do que vem ao longo da semana. icl.com.br/revista para você assinar e ficar por dentro de tudo, para além dos nossos programas que são diários aqui no ICL. A gente continua na nossa programação. Tem Mercado Investimentos, depois Rolê ICL, e você pode ouvir o Em Detalhes em qualquer momento do seu dia nas plataformas de áudio. Tem conteúdo novo de segunda a sexta-feira. Até a próxima. Olá, olá, olê, 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 olá. Eu sou o Lindener Pareto, historiador, e tenho um convite especial para vocês para acompanharem o Provocação Histórica aqui nos canais do Instituto Conhecimento Liberta. Toda quarta-feira, às 7h, logo após o ICL Notícias segunda edição, convidados e convidadas que ajudam a gente a pensar o passado, a criticar o presente
e a projetar alternativas de futuro para um Brasil diferente, para um mundo diferente. E se no cotidiano dificílimo do trabalho você perdeu o episódio inédito, não se preocupe, você pode assistir também toda quinta-feira a reprise, logo após o Rolê ICL, ao 12h30. Venha pro Provocação Histórica. Perdeu ao vivo? Fica tranquila, aqui no ICL a informação não tem hora para acabar. Toda a nossa programação está organizada em playlists no YouTube. Desperta, ICL Notícias primeira edição, ICL Notícias segunda edição, Em Detalhes, ICL Urgente e muito mais. É só acessar o canal, escolher a sua playlist e dar o play. ICL, informação com profundidade no seu tempo.